Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar com vocês um assunto importante, tá? Por que que o autista tem dificuldade de interação, de interagir? Por quê, tá? E não é porque o autista não gosta das pessoas. Isso é um mito. Isso é uma coisa que não é verdade. Não é porque o autista não tem sentimentos e é frio. Isso não é verdade. Eu sou autista e sou muito sensível. Sou muito sentimental. Eu choro por qualquer filme emocionante, por qualquer vídeo emocionante na internet. Eu choro, né? Sou uma manteiga derretida. Mas então por que que é tão difícil a interação, o interagir para os autistas? São muitos os motivos, tá, gente? Eu até coloquei aqui no caderno, tá? Porque é muito motivo, tá? Hiperfoco. Os autistas, eles têm hiperfoco. O que que é hiperfoco? São assuntos que os autistas gostam demais. É um hiperfoco, é muito foco. Que muitas vezes o autista só pensa e quer falar naquilo. Então, muitas vezes tu vai conversar com uma pessoa e é um assunto que não é do seu hiperfoco, tu não sente vontade de conversar. E isso acaba sendo um problema, tá? E o hiperfoco é assim, ó. Varia de autista para autista, tá? O meu filho, que é autista, ele muda de hiperfoco de. Cada semana o hiperfoco dele muda. Ou de 15 em 15 dias, mais ou menos. Eu já sou os diferentes. Os meus hiperfocos são mais permanentes, tá? Eu fico anos no mesmo hiperfoco. Então, né, isso vai variar de autista para autista, tá? Pode ser hiperfoco em pessoas também. Eu já tive hiperfocos em pessoas que eu só falava daquela pessoa na terapia em todas as sessões. E a psicóloga não se dava conta que eu só falava naquilo, porque a pessoa se transformou num hiperfoco meu. Também acontece, tá? Outra coisa, ser sem filtro e muito sincera. A maioria dos autistas, porque eu falo, não posso falar todos, porque um autista pode sim ser diferente um do outro, mas a maioria é sem filtro e muito sincero, muito direto. E as pessoas não estão acostumadas com isso, porque a maioria das pessoas não são assim. Eu não estou dizendo que as pessoas que não são autistas são mentirosas e falsas, não é isso. Mas coisas, assuntos que a gente acha que vai. Os neurotípicos, tá? Assuntos que a gente acha que vai causar polêmica, assunto que a gente acha que vai magoar o outro. Geralmente o neurotípico não fala. E a gente já não tem esse filtro. A gente já vai e fala tudo. Isso muitas vezes assusta as outras pessoas, afasta as outras pessoas, tá bom? As outras pessoas que não são autistas muitas vezes não entendem. Isso dificulta muito as amizades. Ahn, Ser grossa, tá? Quando eu trabalhava como operadora de caixa no mercado, uma vez uma colega veio falar pra mim, tá? Que os meus colegas estavam falando pelas minhas costas, tá? Que eu era grossa. E eu fiquei muito chateada, não entendi. Naquela época eu não tinha o diagnóstico. E eu não entendi, porque eu sempre fui educada, sempre sou uma pessoa que tem uma empatia, sim. Mas hoje eu entendo. É porque eu sou muito, que nem eu falei, muito direta, muito sincera, muito sem filtro, sabe? Muito literal, levo tudo ao pé da letra que me falam. Não meço as palavras, falo tudo que tem que falar, sabe? Não penso que a pessoa, de repente, aquele assunto, aquela pessoa pode se assustar, ou pode estar expondo demais a minha privacidade. Então as pessoas levam pro lado de ser grossa, mas na verdade não é. É que eu sou sem filtro, sou sincera e muito direta, tá? Ahn, Dificuldade de dizer e lutar pelos seus direitos. Muitas vezes, quando, né, fazem coisas erradas com um autista, comigo, tá? Muitas vezes que eu tenho que abrir a boca para lutar pelos meus direitos, eu não consigo. Eu fico muda. E isso sim é uma característica de autismo, tá?
Cumprimentar. Muitas vezes, gente, pode parecer bobo, pode parecer infantil, mas acontece. De eu estar indo na rua, indo pro mercadinho aqui da vila, sabe? Que é a 10 minutos da minha casa, e passar por vizinhos e coisa arada, e o oi não sair. É como se eu tivesse vergonha. É como se a pessoa tivesse que falar oi primeiro. Daí, se ela falando oi primeiro, eu consigo falar oi. Se eu for falar primeiro, parece que não sai, parece que tranca. E daí, alguns vizinhos podem me ver como arrogante, como grossa, como antipática. E não é. É um bloqueio que me dá. E é do autismo. Não conseguir ver injustiça, tá? Uma característica do autismo. Às vezes não é comigo. E as pessoas falam, Ana, não é com você, então não se mete. Tu vai arrumar confusão. Mas quando eu vejo injustiça, eu fico muito indignada. Eu fico muito assim, como é que eu vou dizer? Até fora, aquilo me deixa assim, uma ansiedade, assim, uma indignação assim, absurda. Porque o autista é uma característica de autismo. A gente não conseguir ver coisas erradas, não conseguir ver injustiças, mesmo que às vezes não tenha a ver com a gente. E o ideal não é se meter. A gente acaba daí se metendo sem querer, tá? Prometer algo. Quando tu promete algo pro autista, mesmo que seja um favor, é um favor, mas tu prometeu e não cumpriu, isso vai causar muito indignação pro autista. Porque o autista, ele tem muito como é que eu vou dizer, focar e já ter em mente que aquilo vai acontecer. Então, se tu prometer alguma coisa para o autista e não cumprir, isso vai causar uma indignação muito, muito grande no autista. Mesmo que seja um favor, que tu não tem a obrigação de fazer aquilo. Mas não prometa, porque a partir que tu promete, aquilo pro autista vira uma verdade. E é muito difícil de lidar com aquilo se não for cumprido, tá? Tem hipersensibilidade à luz, a barulho, a toque. Então, muitas vezes, o barulho alto, a luz forte, o toque excessivo, isso causa hipersensibilidade a gente. Então, a gente não gosta. E para os outros, pode ser interpretado como a gente ser frio, como a gente ser antipático, como a gente ser chato. E não é. Faz parte do autismo, tá? Sentimentos intensos. O autista, ele tem o cérebro acelerado. Ele pensa mil coisas ao mesmo tempo, observa mil coisas ao mesmo tempo e tem todos os sentimentos intensos: amor, raiva, medo. Então é muito intenso os nossos sentimentos. Então, muitas vezes isso pode assustar os outros e pode ser difícil para a gente administrar. A gente pode também querer se isolar como proteção, com medo daquele sentimento intenso, de se machucar, de sofrer, tá? Eu, quando faço terapia, eu me bloqueio em questão de criar um vínculo com a psicóloga, porque eu sei que o meu sentimento é intenso. Depois a terapia vai acabar e eu vou sofrer porque eu não vou mais ver ela. Então eu procuro ser fria, me isolar, não criar vínculo. Claro, vou ser educada, tudo e tal. Não vou ser, né? Não vou brigar, não vou ser grossa. Mas eu procuro não criar vínculo como uma proteção, porque eu sei que os meus sentimentos, eles são muito intensos, muito fortes. E daí é difícil depois, é fácil de se machucar. Bateria social, gente. A gente tem uma bateria social. Então tem dias que a gente não tem energia nem para dar um bom dia, não tem energia para conversar. E isso às vezes as pessoas não entendem. Acha que a gente não gosta delas ou tá sendo egoísta. E não é. Até uma amiga minha me bloqueou, porque eu fiquei 2 dias sem dar bom dia para ela, conversar com ela, mas eu tava sem energia social nenhuma, sem condições nenhuma de conversar, nem de dar bom dia. E ela interpretou que como se eu não gostasse dela e me bloqueou. Mas não é isso, eu gosto dela. Simplesmente aqueles 2, 3 dias eu não tinha condições nenhuma de dar bom dia e nem de conversar. Tá, gente? Curte, comenta e compartilhem. Fique com Deus, um beijo no coração.